Boa noite a todos, como também a paz do Senhor Jesus seja com todos. Graças a Deus por isso. A palavra que eu quero deixar para a reflexão de todos que estão presentes fisicamente, como também online, se baseia em Atos, capítulo de número 27. Eu vou ler um versículo e a gente vai desenvolvendo a mensagem na leitura. Versículo 4, e partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Ok. No capítulo de número 23, versículo 11, o Senhor disse a Paulo que ele pregaria em Roma. Capítulo 23, ele teve uma pregação no sentido de apoio decepcionante. Ele não teve apoio, mas o próprio Deus veio lhe consolar. Capítulo 23, versículo 11 diz: na noite seguinte, o Senhor se apresentou a ele, naquele local limitado, fechado, sozinho, isolado. Não impediu que o próprio Deus se apresentasse a Paulo. Quando o Senhor se apresentou ao mesmo, a palavra de Deus foi: Paulo, não temas. Não temas, tem bom ânimo, porque de mim você já testificou em Jerusalém. Assim, importa, é necessário que você também testifiques em Roma. Então não era apenas um sonho de Paulo, como ele expressa na sua carta aos Romanos. Era também um projeto de Deus que Paulo pregasse em Roma. Então, duas coisas se conectam: o desejo do crente e a vontade de Deus. Maravilhoso seria se todos os nossos sonhos, se todas as nossas vontades fossem apenas conexões com a vontade de Deus. Porque na realidade isso é orar em nome de Jesus. Ninguém pode falar em meu nome o que eu não mandei. Ninguém pode desejar em meu nome o que eu não desejo. Ninguém pode projetar em meu nome o que eu não projeto. Então você nunca pode tentar projetar aqui embaixo aquilo que Jesus ainda não projetou lá em cima. Você não pode decretar aqui embaixo o que Jesus ainda não decretou lá em cima ou nas Escrituras Sagradas. Então nós temos o desejo de Paulo pregar em Roma e temos o projeto de Deus que Paulo pregue em Roma. É assim que as coisas fluem na vida da igreja. Fazer em nome do Senhor é fazer aquilo que o Senhor faria. Não é pegar o nome de Jesus como uma vara mágica e dizer eu vou usar o nome dele e vai acontecer. Não. Se eu digo que vou pregar em nome de Jesus, é porque eu vou pregar aquilo que Jesus pregaria. Se digo que vou conquistar em nome de Jesus, eu estou afirmando que vou conquistar do mesmo modo que Jesus conquistaria. O desejo de Paulo de pregar em Roma reflete a vontade de Deus de que Paulo pregue em Roma. É vontade de Deus? É sonho de Paulo? Mas o processo para a realização desse sonho não é como Paulo gostaria. É como Deus projeta. E às vezes como Deus projeta não é de um jeito fácil. Não é de um jeito legal. Não é de um jeito que qualquer um aplaudiria. Nós temos livros famosos, quero citar dois. A Odisseia, onde o escritor mostra que a vida é uma viagem. Nós temos também um livro que só perde para a Bíblia, na questão venda e amor pelo mesmo, O Peregrino. E a intenção do autor é mostrar que todo ser humano é um viajante. Atos capítulo 9 chama a vida cristã de o caminho. A igreja é chamada de aqueles do caminho. Então, por que a igreja começa sendo chamada de aqueles que são do caminho? Atos 2-6, a igreja é chamada de discípulos. Atos 9, a igreja é chamada de caminho. Atos 11, a igreja é chamada de cristãos. A igreja é chamada de caminho porque nós somos aqueles que andam. Porque os missionários na igreja primitiva, sempre andando, sempre se movimentando, sempre viajando. Então, várias histórias, vários livros, a vida é comparada a uma viagem.
Não é à toa que Jesus diz que Ele é o caminho. Então em Atos 27 nós não temos uma filosofia, nós não temos uma ilustração, nós temos uma história verdadeira de uma viagem. Se a vida é uma viagem, eu posso pegar as características desta viagem e aplicar para a minha vida ou para a nossa vida. E nessa viagem, como eu já disse, para que o projeto de Deus para Paulo se cumpra, que é pregar em Roma, perante César, conforme está escrito no capítulo 27, versículo 24, há um processo. Esse processo é a viagem, e eu quero falar subordinado ao tema: a vida é uma viagem perigosa. No capítulo 27, versículo 1, foi determinado que Paulo, entre os presos, entrasse no navio. Então você já entende que Paulo é um prisioneiro. Ele está com outros presos. Versículo de número 1. Versículo 3, eles ainda estão no início da viagem e a autoridade no navio permite que Paulo veja os amigos e esses amigos vão cuidar de Paulo. Paulo é um prisioneiro por amor a Cristo. Paulo tem suas limitações físicas. Paulo está, quem sabe, ferido. E no processo da viagem tem amigos que vão cuidar dele. Você precisa aprender essa lição. Valorizar pessoas na viagem da sua vida. Valorizar os amigos na viagem, na trajetória, na trajetória rumo ao que Deus tem para nós. Eles começam viajando, param, e quando param, tem amigos disponíveis a cuidar de Paulo. Versículo 4 diz: os ventos eram contrários, não era o vento, eram os ventos. Para qualquer lugar que o navio apontasse, os ventos eram contrários. O versículo 5 diz que continuaram a viagem. Versículo 6, tem um centurião, e esse centurião vai ouvir o conselho de Paulo, mas vai desprezá-lo. Versículo 7, outra característica do vento. A primeira característica do vento, versículo 4, ventos contrários. A segunda característica do vento na viagem, na trajetória de Paulo a Roma, está no versículo 7. Não nos permitia o vento ir mais adiante. Então, eles começam com ventos contrários. Eles querem ir numa direção e os ventos dizem não. Quando eles começam a viajar, mesmo com ventos contrários, o versículo 7, os ventos dizem: vai até aqui, daqui não mais continuará. Versículo 8 diz que teve muita dificuldade para chegar no local para o estacionamento, porque tem que trocar de navio devido à dificuldade que o outro já enfrenta. No versículo 10, Paulo, como alguém experiente, vai dizer: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda. Paulo não diz Deus me mandou falar. Paulo está falando pela sua experiência. Lembre-se das viagens missionárias. Então ele diz, versículo 10, a viagem não vai ser tranquila. Por isso que o tema da minha mensagem é: a vida é uma viagem perigosa. Ele diz: a viagem não vai ser tranquila, vai ser incômoda, vai ser com muitos danos, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Paulo está dizendo: a viagem não vai ser tranquila, mas Paulo recebeu uma promessa lá no capítulo 23, versículo 11. E quando ele está no caminho do lugar da promessa do capítulo 23, ele diz: a viagem não vai ser tranquila, vai ser perigosa até para as nossas vidas. Porque na maioria das vezes as facilidades não confirmam o plano de Deus. Paulo entende que são as dificuldades que, além de forjar o nosso caráter, fortalecer nossos músculos espirituais, elas podem ser uma evidência de que estamos no centro da vontade de Deus. Jesus disse aos discípulos: passem para o outro lado, e a Bíblia diz: vento contrário. Outra feita, Jesus disse: passemos
para o outro lado. E a Bíblia diz: ventos contrários. Agora o Senhor diz a Paulo: vá para Roma. Quando Paulo está indo para Roma, ventos contrários. E Paulo diz: a viagem é perigosa. Então, pelo amor de Deus, por que a gente tem que cantar? Por que a gente tem que pregar? Por que a gente tem que falar para você não desistir? Porque é normal pensar em desistir. Alguém perguntou para mim: pastor, por que ser cristão é tão difícil? Eu acho que eu não consigo ser cristão. Eu perguntei por quê. Ele disse: eu acho que eu não consigo porque eu percebi que ser cristão é difícil. Eu disse: é agora que eu sei que tu consegue. Por quê? Porque tu pelo menos percebeu que ser cristão é difícil. Porque tem gente que pensa que evangelho é facilidade, mas não é. Felicidade sim, facilidade não. Paulo diz: vai ser perigoso, vai ter muito dano e nossas vidas vão correr risco. O próprio Paulo disse: sou entregue à morte todos os dias. Muitos de nós, às vezes, no desejo de crescermos na vida espiritual, pedimos: Deus, abre nossos olhos espirituais. Eu queria ver a dimensão espiritual. Não pede isso não, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza, pede não. Há uma guerra travada contra a sua vida. Há mistérios no mundo espiritual que se o Senhor abrisse os seus olhos, você não suportaria. A cada momento há uma guerra pela sua vida. A cada momento há uma guerra pela sua mente. A cada momento há uma guerra pelo seu espírito, pela sua alma. É porque a viagem é perigosa. E contrário à igreja, os ventos são maiores. Quando Paulo, pela sua experiência no versículo 10, diz que a viagem não vai ser tranquila, o centurião disse: você é missionário, eu acredito é no piloto. Eu não vou dar ouvido ao pastor Paulo. Está no versículo 11. Eu não vou acreditar no missionário Paulo. Eu não vou acreditar no ministro de Deus Paulo. Eu vou acreditar no piloto. Nas tempestades da vida, pelo amor de Deus, dê ouvidos aos conselhos de quem tem Deus na vida. Dê ouvidos a quem tem experiência com Deus. A voz da maioria não é a voz de Deus. Gente, tem mais de 270 pessoas no navio. Versículo 37. E todo mundo diz: vamos viajar, vamos para cima. Paulo diz: calma. E o centurião disse: cala a boca, eu mando em 100 soldados, eu acredito é no piloto. Cala a boca, pastor, que tu não manda na minha vida, pastor. Todo pastor é ladrão. Cala a boca, mãe. Cala a boca, véia. Cala a boca, pai. E se você não respeitar a voz de quem já viveu o seu futuro, pode ser que um futuro você não tenha. Porque Paulo disse: vai ser perigosa. Paulo não está dizendo para não ir, Paulo só está dizendo cuidado. Paulo não está dizendo para não tentar, Paulo só está dizendo cuidado. Seus pais não estão dizendo para você não ser feliz, só estão dizendo para você mesclar felicidade com fidelidade. Seu pastor não te ensina porque manda na sua vida, mas porque a Bíblia diz que cada pastor vai dar conta da alma de suas ovelhas perante Deus. Alguém já disse nas minhas postagens: pastor vai cuidar de sua vida. E como essa pessoa comentou várias vezes, eu não tenho muita paciência. Eu tive que responder: se mantenha na sua insignificância de cuidar da sua própria, porque eu fui chamado para cuidar da minha e da vida de muita gente. Então é por isso que às vezes você tem que se intrometer. Alguém já disse: em briga de marido e mulher não se mete colher, mete sim. Se você não pôr a colher, pode se meter a faca. Então mete a colher, mete a mão, mete a Bíblia, se intromete para que outras coisas não sejam intrometidas. O Evangelho é Deus se intrometendo na vida do homem. A Bíblia é Deus se intrometendo em nossa história. A cruz é Deus entrando entre a morte e o homem, e ela se faz a ponte do homem para a vida. Então Paulo é missionário, mas ele entende de viagem, ele vai aconselhar e alguém diz: cala a boca, pastor, porque aqui tudo manda. Ok, Paulo fica quieto. E o que foi que aconteceu? Versículo 13: soprando o vento sul brandamente. Olha só,
ventos contrários, versículo 5. Vento contrário, versículo 4. Vento contrário, versículo 7. Aí agora no versículo 13, um vento sopra brandamente. Alguém diz, o vento está brando, o vento está calmo, já dá para a gente ir. Aí o versículo 14 diz, mas não muito depois, veio um pé de vento chamado Euroaquilão. É a viagem. Você não vê nome de vento na Bíblia. Mas por que esse vento tem nome? Ele é diferente. Esse aqui é sério. É porque ele vem com maior força. Ele tem nome porque ele é famoso. Ele tem nome porque quem já tentou encará-lo foi destruído. E o navio em que Paulo está vai se destruir por causa desse vento. Então entenda, por favor. Começa com vento contrário, começa com vento que impede de ir mais adiante. Aí depois vem um vento que engana. E agora vem um vento famoso que todos temem. E nós temos um vento famoso na nossa geração: coronavírus. Todo mundo teme. O que começou sem nome agora tem um nome que assusta. E Lucas, escrevendo Atos, ele tem que narrar o nome do vento, para que o leitor diga, vixe, a viagem foi perigosa mesmo. Esse vento aqui, Deus que me livre e guarde. Versículo 15, o navio era arrebatado e não podia mais navegar contra o vento. Aqui está o perigo, que muita gente cede a ele. Versículo 15, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Pastor Carlos Maia, isso é interessante. A vida é uma viagem. O camarada diz, eu já tentei por esse lado, não consegui. Eu já tentei por esse lado, vento contrário. Eu já tentei por aquele jeito, vento contrário. Faz o seguinte, deixa a vida me levar. Quem não se submete a ninguém, quem não se submete a nenhum tipo de governo, se torna um vagabundo. Quem não se submete a ordens, não tem direção, não pode ser exemplo para ninguém. Paulo tentou avisar, não quiseram ouvir, os ventos são contrários. E eles insistem. Mas agora eles deixam o navio ir à toa. Ou seja, o que acontecer, aconteceu, é o destino. Não confunda destino com falta de organização. Não confunda destino com rebeldia. Não confunda destino com falta de atenção às placas sinalizadoras de Deus. Porque Deus sempre está falando, talvez é você que não está ouvindo. Não pode dizer deixa acontecer. Você não pode soltar as rédeas. Tem que falar, tem que orar, tem que buscar ajuda. Você precisa de ajuda, pede, fala, confessa, vai atrás, dá um jeito. Mas não se entregue, não se abandone. Não existe esse negócio, deixa a vida me levar. Versículo 17, então foram à toa. Se confirma o desejo do versículo 15. Projetaram deixar o navio sem direção. Aconteceu no versículo 17. Você não pode projetar isso para a sua vida. Por mais poderoso, sábio, inteligente, famoso, rico, sei lá, que seja você, se submeta a uma autoridade, se submeta a um leme, se submeta a uma direção, se submeta às escrituras sagradas. Caminhando para a conclusão, começaram a haver perdas, versículos 18 e 19. Aliviaram o navio e lançaram a armação do navio.
as cargas, as riquezas começaram a serem lançadas, e assim o navio fica mais leve. Versículo 20: há muitos dias já, sem sol, sem estrela, caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Gente, esse capítulo reflete a nossa vida, sim. Por quê? Versículo 4, ventos contrários. Versículo 7, vento que não permite ir mais adiante. Versículo 13, vento que engana, soprando brandamente. Versículo 14, um vento famoso. Ou seja, atingiu outros, atingiu eles também. Não adianta a gente dizer: eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Mentira, tu está nos dois. Eu estou nos dois, nós estamos nos dois. Paulo está em Cristo e está na tempestade. Nós estamos em Cristo e estamos em crise. Não adianta mentir. Um vento famoso pega todos eles. E agora? E agora é que até o versículo 17, até o versículo 15, são ventos externos. É o vento que o navio vai e ele vem. Mas olha o versículo 20: caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Então agora as ondas estão embravecidas por cima do navio. Não é um vento que diz: vocês não vão continuar, mas são águas que vêm por cima e querem fazer o navio descer. Então às vezes você se sente assim: eu não consigo mais ir para frente. Aí chega o momento da descida, que é a depressão. É quando as tempestades vêm por cima de nós e agora quer fazer o navio descer. E quando o vento faz com que a grande tempestade seja gerada e vem por cima do navio, olha o que diz o versículo 20 ainda: fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Quem está dizendo isso? Lucas. Mas ele diz: de todo mundo fugiu a esperança de salvação. Minha, de Paulo, do piloto, do centurião, dos soldados, dos prisioneiros, de todo mundo. Ninguém mais tem esperança. É Lucas, o médico, o doutor, o homem inspirado por Deus para registrar tal história. Mas olha que coisa maravilhosa: quando foge a esperança de todo mundo, versículo 21, Paulo ficou em pé no meio deles. Paulo ficou em pé no meio deles e disse assim: seria bom vocês me ouvirem e não partirem. Assim evitariam este incômodo. Paulo, como um bom apologeta ou um pregador encrenqueiro, que Paulo era encrenqueiro, Paulo dá essa cutucada, mas ele entende que ele não pode pisar em quem já está no chão. Ele não pode jogar mais cargas para quem se sente sem forças. O que ele diz? Ele diz no 22: mas agora vos admoestam, tenham bom ânimo. Oh glória! Porque Paulo, muitos dias sem sol, sem estrelas, 14 dias sem comer e sem beber. Como é que você diz isso para nós? Está no versículo 33. 14 dias sem ter a alimentação e a bebida costumeira e saudável. E Paulo diz a eles no 22: tem de bom ânimo, porque a vida de nenhum de vós se perderá. Somente o navio. Peraí. Eu estou numa viagem. Se imagine, a gente está viajando dentro de um navio. A gente está dentro do navio. E um pastor se levanta no meio do navio e diz: ninguém vai morrer, mas o navio vai se arrebentar. Peraí, um pastor falar um negócio desse, é Deus que tem que mandar o cabra falar. Eu já estava me imaginando flutuando sem o navio. Então a gente vai andar por cima das águas.
Porque eu estou no navio, é o que me gera segurança momentânea. A gente arrebenta para um lado, para o outro. Mas agora, Paulo disse que a vida não vai se perder, mas o navio vai. Sabe o que Paulo está dizendo? A minha confiança não está no navio. Eu estou no navio, é isso aqui que me dá segurança, mas ele vai se espatifar. Paulo, em que ou em quem está a sua segurança? No 23. Nesta mesma noite. Que noite? Na noite dos ventos contrários, na noite do vento Euroaquilão. Na noite que a tempestade veio por cima de nós. Na noite que Lucas já perdeu a esperança de salvação. Nesta mesma noite que está todo mundo faminto, cansado, desistindo da vida, o anjo de Deus, de quem eu sou, ele está dizendo assim: o Deus a quem eu pertenço enviou um anjo. Segundo, o Deus a quem sirvo, o anjo do Deus a quem pertenço e o anjo do Deus a quem sirvo. Ele está dizendo assim: eu tenho um dono e eu sirvo a esse dono. E agora ele enviou um servo dele para me servir. Um anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo. Espera aí, de novo. Você está no meio da tempestade e um cara olha e diz assim: gente, ninguém vai morrer, só o navio vai se quebrar. Tu já ia dizer: obrigado pelo consolo. Depois ele diz assim: o anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo esteve conosco. Não, ele diz: comigo. O incrédulo diria: ele teve foi com tu, não foi com nós, então a experiência é tua. Paulo diria: pela presença de Deus comigo, vocês podem ter certeza que vocês não morrem. Paulo não garante que todos eles têm a presença. Paulo garante que ele tem a presença. Guarde isso. Você não pode esperar paz de quem é um instrumento de guerra. Você não pode exigir santidade de quem vive na perdição. Paulo tem a presença. Paulo vai falar da presença. Você é o instrumento de Deus em meio a uma pandemia. Você é o instrumento de Deus em meio à sua família distante de Deus. Nessa empresa, onde muitos zombam de Deus, foi confiada a você a semente do reino. Nesse navio que todos pensam em morte, você tem a obrigação de profetizar a vida. Então Paulo diz: ele esteve comigo e ele me disse, versículo 24. Paulo está consolando os homens com a palavra de Deus. Nessa viagem da vida cristã que é perigosa, você tem que consolar os outros, não apenas avisá-los do perigo, mas também gerar conforto. Ele me disse, versículo 24: Paulo, não temas, porque você vai ser apresentado a César. E onde é que César está, gente? É em Roma. Então no capítulo 23, 11, Deus disse: você vai pregar em Roma. E agora o anjo dá mais detalhe: você não vai pregar só em Roma, tu vai pregar diante do imperador. Tu vai falar diante do imperador. O navio está se acabando, o vento está soprando, mas você vai chegar lá. Oh, aleluia. Sabe por quê? Porque com a presença de Deus, Ele não garante que a viagem vai ser tranquila. Ele só garante que você vai chegar onde Ele projetou que você chegaria. Isso está garantido. Tranquilidade, não. Pastor, eu estou com noites sem dormir. Vai orar. Eu perdi o sono. Vai ler Bíblia. É guerra. Pastor, estou com muito desejo de pecar. Vai orar, jejuar, ler Bíblia e tomar um banho gelado. É guerra. Vai ler um bom livro. Substitua o pensamento. É guerra.
vai chegar do outro lado. Mas é guerra. Já foi dito aqui, o que você tolera, Deus não muda. Errei. Aí Paulo conclui no versículo 25: varões, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus que vai acontecer do jeito que Ele me falou. Aleluia. Paulo, então o que foi que Deus te falou? Que o navio vai se destruir, mas ninguém vai morrer. Então, ninguém vai morrer. E o navio vai se destruir, e nós, ninguém morre. Por quê? Porque foi Deus quem disse. Mas a morte é evidente para vocês. Mas eu guardei a palavra que Ele me disse. 27, 14ª noite. 28, lançaram o prumo procurando o chão. 29, lançaram âncoras. Frearam o navio. Alguém diz, se freou o navio, então não vai acabar com tudo não. A profecia de Paulo não vai se cumprir. O navio está conseguindo ser freado. 33. Paulo se levantou no meio deles e disse assim: como alguma coisa. Paulo está dizendo assim: vocês vão ter que nadar. E para nadar vocês têm que ter se alimentado. Porque hoje já é o 14º dia que vocês esperam e permanecem sem comer, sem provar nada. Então, comam alguma coisa, versículo 34, que é para a vossa saúde. Meu Deus, eu queria ser um pastor igual Paulo. O cara fala de Deus, fala de anjo e fala de comida. E fala de saúde. Porque a salvação é integral. É o seu espírito, é a sua alma, é o seu corpo. Quando Paulo fala para eles se alimentarem, versículo 35, tomou o pão e tendo dado graças na presença de todos. O cara vai fazer uma ceia. O cara pega o pão, vai fazer um banquete ali, e igual Jesus, ele dá graças a Deus, porque ele é o instrumento de Deus naquela viagem perigosa. Olha o versículo 42 e eu já fecho a Bíblia, gente. A ideia dos soldados foi que matassem os presos para que ninguém fugisse, escapando a nada. Porque Paulo tinha dito assim: quem sabe nadar, vai nadar. Aí os soldados disseram: se eles nadarem, eles vão fugir. Irmão, é a segunda vez que Paulo está no meio de gente desordenada e tem ordem. Atos 16, Paulo e Silas oram e cantam, e todas as portas se abrem. Imagine os bandidos vendo as portas da prisão abertas. Aí o centurião, quando viu todas as portas abertas, o carcereiro, quando viu todas as portas abertas, ele pegou a espada e disse: eu vou me matar. Porque era lei em Roma, se o carcereiro deixasse um fugir, ele e a família perderiam a cabeça. Então ele disse: eu prefiro me matar do que ser morto pela espada de Roma e ver minha família perecer. Aí Paulo grita: não lhe faças nenhum mal. Nenhum preso fugiu. E agora no capítulo 27, os soldados estão dizendo: se eles nadarem, eles fogem. Então vamos matar os soldados, senão é a gente que morre. Se você ler Atos 12, quando Pedro foi livre, diz a Bíblia que Herodes mandou matar os soldados. O anjo veio, fez Pedro ser livre, mas no outro dia os soldados que por onde Pedro havia passado foram mortos. Então agora ninguém acredita nos soldados, mas Paulo acreditou e disse: ninguém vai fugir, ninguém vai morrer. E diz a Bíblia que o anjo do Senhor disse a Paulo: Deus te deu todos quantos navegam contigo. Gente, isso é muito pesado, mas se você quiser desviar, é mais fácil mesmo. Se você quiser abrir mão do ministério, eu te garanto que é mais fácil. Mas se você está olhando além da aparência, além do momento, Deus está te dando o governo da situação em que Ele te pôs. Deus te deu as pessoas que estão com você. Você é responsável pelos seus amigos, você é responsável pela sua família, você é responsável pela sua igreja, você é responsável pelo Evangelho. Deus te deu todos quantos navegam contigo. Que Deus te abençoe.
guarde a sua alma, guarde o seu coração, guarde a sua família. Eu agradeço essa oportunidade.